Graça e paz, irmãos, aqui David Brito. Antes de nosso título do vídeo, só explicando que devido a alguns irmãos pedirem via direct, aqui nos comentários ou pessoalmente, que os minicasts estão seguindo uma ordem alfabética de uma lista que programamos para ser a primeira temporada de temas curtos, mas que já estamos anotando como sugestão os demais temas sugeridos e, claro, iremos abordar aqui. E por hora seguiremos a ordem dos que já estão programados para esta primeira temporada. Cristianismo. A primeira vez que usaram a palavra cristão na Bíblia não foi saindo da boca de Jesus, nem dos 12 apóstolos. Foi em Antioquia, de pessoas que tiveram bastante contato com Barnabé e Paulo. Em Atos 11, verso 26, encontramos: em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Ou seja, o nome não foi dado pelo próprio Jesus para identificar uma nova religião que ele fundou. Sobre isso é necessário até falar o óbvio. Jesus veio como homem, trouxe a mensagem de boas novas do Pai, sendo ele mesmo, Jesus, o pão que alimenta, o homem que venceria as fraquezas do mundo e o cordeiro que seria sacrificado, pois o desejo de justiça de Deus poderia ser aplicado no homem, de modo que assim se pagasse a dívida aberta pela desobediência humana. Essa é a mensagem que os discípulos de Jesus carregariam por onde passassem. Não tinham templos, pois Jesus não lhes ordenou a construção dos mesmos. Não tinham hora e dia para reunirem, era quando e onde dava, para assim comerem juntos e compartilharem tudo o que o Senhor tinha feito através dos irmãos. Com a morte dos discípulos e a necessidade de os seguidores de Jesus serem orientados sobre os passos a serem tomados, as cartas paulinas, assim como de outros apóstolos, foram usadas para referência de como foi tratado aquelas questões naquelas comunidades do final do século I e início do século II. Vindo assim tais escritos tomarem o apreço que temos hoje de escrituras sagradas e inspirados, pois eram bons para o ensino, a exortação e o requinte da igreja. A escrita dos evangelhos segue a mesma necessidade, a de cristalizar em textos antes que se perdessem a memória daqueles que conviveram com o Mestre e já não estavam mais no meio dos irmãos. Amparado por escritos sagrados, os agora chamados cristãos, que já não tinham mais os 12 apóstolos, seguiam para dentro de um novo período onde as pessoas que não eram judias e converteram-se ao cristianismo trouxeram suas expectativas e perspectivas místicas para dentro da mensagem cristã, afetando as doutrinas e até dando forma a várias das que temos hoje. O papel de Jesus ao lado do Pai, o Espírito tanto citado no Antigo Testamento, comer ou não comer, o templo, as reuniões agora em caráter de culto e mesmo a liturgia, que é a ordem do culto, como toda a programação vai se desenrolar, são heranças de percepções pagãs antigas que foram alocadas dentro da convivência cristã. Ouvir que coisas tão familiares para nós, como o modo como os cultos são feitos, o papel do Pai, do Espírito ou de Jesus são impressões de religiosidade alheia, é chocante, e eu sei que você, que me ouve, pode até se revoltar comigo. Porém, estamos aqui resumindo o século de história cristã que somatizam vários elementos, bastando uma ou no máximo 2 gerações para que esses elementos religiosos sejam vistos como canônicos, como oficiais. Não é difícil entender isso, como por exemplo, lembre de algo que na sua congregação, quando você era jovem, caso tenha nascido em berço evangélico, não havia, e que agora todos aceitam como canônico, como algo normal. Lembrando que aqui estou dando um exemplo e eu não quero colocar juízo de valor sobre certo ou errado. Temos aqui no canal, nos nossos EBcasts, alguns episódios que ficarão na descrição desse minicast, onde citamos vários desses elementos que se agregaram ao cristianismo no decorrer da história. Atualmente, o que chamamos de cristianismo é a soma de um emaranhado de religiões que têm características em comum, apesar de terem vários elementos dogmáticos destoantes. Como sabemos, a Igreja Católica chama para si somente toda a representação de cristianismo legítimo, assim como de detentora da doutrina ou dogma e tradição oficial. Mas sabemos que mesmo antes da chamada Reforma Protestante, já havia ocorrido o que ficou conhecido como o maior racha na Igreja, o Cisma do Oriente, em meados do século XI. Esse evento é importante porque, diferente do que a Igreja Católica Romana prega, de que ela preserva a doutrina e tradição intacta sem mudanças bruscas,
Sabemos que as igrejas ortodoxas e romanas foram se diferenciando em vários pontos e até politicamente com os séculos, até que resultou nesse racha no ano de 1054. Sei que são muitas informações históricas, mas aqui ressalto, não citei nem 10% de toda a trama histórica que gerou o que chamamos cristianismo nos tempos atuais. Várias pessoas, antes e depois deste cisma do Oriente, refutaram ou questionaram as posições da Igreja por causa das incoerências dogmáticas. Porém, eram sempre silenciadas de alguma forma e não somente por meio da ameaça à vida delas. Com um poder político enorme na Europa, a Igreja vai se tornar praticamente uma casta privilegiada, atravessando a história ora como uma classe social, ora como instituição do Estado. A simples mensagem de Jesus de que o homem não estava em trevas mais se diluiu em meio às picuinhas diplomáticas e políticas de sacerdotes e reis. Com o raiar da chamada Idade Moderna, o iluminismo crescente, novos ares criaram o clima para que, em meio aos questionamentos à Igreja, ocorresse o que se chamou Reforma Protestante do século XVI. Claro, há muita romantização quando se fala de reforma protestante, mas não dá para ignorar a abertura que tal movimento gerou para novos pensamentos e questionamentos que quebravam a hegemonia da Igreja na mentalidade coletiva. A tal reforma não foi algo planejado para se voltar à simplicidade da vida cristã do século I, mas ela é apenas o produto de uma era que se inclinava para o pensamento crítico. As várias denominações cristãs que se originaram a partir da Reforma Protestante também clamam para si, tal como a Igreja Católica, o protagonismo de carregarem a doutrina mais ortodoxa, mais próxima da Igreja primitiva, o que sabemos que não é bem assim, uma vez que na Igreja primitiva não havia a alta valorização a liturgias, templos e até práticas religiosas que temos no cristianismo moderno, que tem tais coisas como essenciais. As denominações protestantes herdam da Igreja Católica o mesmo comportamento intransigente. Não aceitam críticas vindas de membros que não assumam cargos eclesiásticos, pois toda revisão doutrinária tem que vir de lideranças locais ou gerais. Não corrigem de modo eficaz a corrupção de líderes ou de membros que têm certa proeminência. Julgam-se cada um ao seu jeito ser a forma mais correta e bíblica de igreja e veem toda a realidade de seu tempo e local a partir desta posição. Ou seja, características apenas de religiões exclusivistas. Mesmo sendo repetitivo, digo, o cristianismo moderno é toda essa diversidade religiosa, se parecendo muito pouco com a vida que levavam os primeiros cristãos. É claro, o termo cristão foi tão dilatado que cabe quase todos, até aqueles que sequer usam dos evangelhos ou cartas apostólicas como escrituras sagradas. Então, qual o critério mínimo para considerar alguém cristão? Alguém de uma denominação evangélica te diria sem pestanejar: tem que aceitar Jesus, vir aos cultos nos dias X e Y e se batizar nas águas e passar a se envolver na obra de Deus, que na verdade nada mais é do que as atividades da congregação. Já eu, ousadamente digo que é seguir a Cristo na sua mensagem, imitando suas posturas diante das questões e situações, e nisso ir mostrando para o ainda não crente, com a vivência, que ter esse Jesus como mestre é relevante, é algo que vale a pena. Toda a referência de ensino que me fará lidar com o próximo deverá ser a que Jesus teve com o próximo, e assim passamos a compor um único grupo, como um único propósito, um corpo, tendo o Cristo como o cabeça. O local de congregar, os dias e horários que te cobrarão estar presente são apenas questões terciárias, apesar de sempre venderem isso como questões essenciais à vida cristã. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e veio como homem, nasceu e cresceu e como ser humano em tudo venceu e tendo levado sobre si a representação da humanidade é morto, voltou dos mortos em nova vida e que como ele você também pode renascer para uma nova vida, considerando as coisas velhas como passado e olhando para frente, tendo esse Jesus como alvo a ser seguido, e que tendo a Jesus como sua referência, você não mais se distrai com os erros de antes, mas segue a ele agora, não pecando mais, então só posso dizer uma coisa a você: bem-vindo ao cristianismo de fato.